Eu agradeço o privilégio que o seminário me dá de participar desta primeira conferência. E eu recebi a incumbência de trabalhar com a justiça do rei. Quando você trata de justiça ou fala em português justiça, você pode entender algumas coisas. Eu vou trabalhar com a justiça de Cristo, ou do rei, se você quiser, em seu ofício sacerdotal, se bem que eu acho estranho o rei agir sacerdotalmente. Como disse o orador anterior, que por acaso tem o meu nome, quando ele falou que só o primeiro, antes de Abraão, ou paralelo a Abraão, o Melquisedeque, foi sacerdote e rei, e foi tipo de Cristo. Então Cristo pode ser, mas são coisas diferentes, a realeza e o ofício sacerdotal. Mas quando você fala em justiça, você tem que lembrar de que ela significa três coisas. A primeira significa retidão. Um homem justo é um homem reto, isto é, um homem que anda de acordo com as prescrições divinas. Se der tempo, mexo nisto no final. A segunda significação de justiça é retribuição. É o Deus justo ou o Rei justo que retribui, que pune aqueles que são transgressores da sua lei. E o outro sentido, e eu vou tratar desses últimos dois, é pagamento. O segundo diz respeito ao juiz irado. E o terceiro diz respeito àquele que resolve assumir o débito do pagamento. Mas eu vou fazer algumas distinções no decorrer da minha palavra. Eu vou tratar o primeiro ponto que eu creio que seja importante, que a expiação é vicária. Vicária quer dizer, tem a ideia de substitutiva. Por exemplo, o vigário de Roma é o substituto de quem, reverendo? Ele diz que é de Jesus Cristo, não ele, a teologia de Roma. A ideia de vigário é substituto. Eles é que usurparam, um sentido errôneo, mas Cristo Jesus é o vigário nosso. E a justiça divina exige que a penalidade seja paga. E o belo é que Deus aceitou que alguém tomasse o lugar e pagasse o preço em nosso lugar. Daí a ideia de substituição, de vicariato, que mostra ao mesmo tempo a justiça sendo feita e a misericórdia sendo mostrada. No final eu vou voltar a este ponto. Mas quando eu falo de expiação vicária, e eu estou falando agora aqui aos seminaristas que têm mais familiaridade, e eu fiz algumas citações em grego aqui, mas vai aparecer tudo em português, tá? Quando eu falo de expiação vicária, eu tenho que usar duas preposições. A primeira é anti, e a segunda é hiper. Vocês prestem atenção nisso, que é muito importante você entender estas coisas. Elas não são técnicas que os outros que não são seminaristas não possam compreender. Essas duas preposições, anti e hiper, que eu vou trabalhar daqui a pouco, elas são traduzidas via de regra nas nossas Bíblias, especialmente na Bíblia Revista e Atualizada, como por, tanto anti quanto hiper. E eu quero mostrar a vocês que às vezes nós sofremos muito por causa dessa tradução, porque ela não esgota os significados da palavra, ao menos no entendimento das pessoas. Então eu quero falar sobre o uso da preposição grega anti. Anti sempre, invariavelmente, significa no lugar de.
sempre, sempre no lugar de, indicando claramente substituição. E a outra, hiper, significa três coisas: significa em favor de, significa em benefício de, e significa também e especialmente no lugar de, tá? Então eu vou dar exemplo para vocês de anti, primeiro. Vamos ler juntos? Vamos lá. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. perceba, a tradução é por. Mas tinha que ser em lugar de, dar a vida no lugar de muitos. A tradução enfraquece aí. Não se permite ver aí em favor de ou em benefício de. Aí anti significa somente substituição. Outro texto, lemos juntos. Pois o próprio Filho do Homem Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perceba que Jesus morreu por você. A ideia é que ele fez alguma coisa em favor de você. Que tal? Você aceita? Não aceita? Então se lasque. Não é assim. A ideia é: Jesus Cristo deu a vida no seu lugar. Era você que é para ser o desgraçado, no entanto o maldito foi ele. É a ideia de substituição. Mas a tradução enfraquece a ideia de substituição, nesse caso da preposição anti. Tem outras palavras, outros textos que apontam para essa ideia de substituição que são importantes. Veja como é parcial, às vezes são parciais os tradutores. Olha esse texto aqui de Mateus 2:22 e preste atenção nele. Olha só, leia junto. Tendo, porém, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Presta atenção, ali está em grego, anti tu patros autu, quer dizer, em lugar do seu pai. E eles traduziram em lugar do seu pai. Eu pergunto, por que nos dois textos anteriores também não está? Em lugar de ou no lugar de? Porque quando, isso aí tem a ver com background teológico, tem a ver com um pano de fundo teológico. Porque quando você traduz no lugar de, não tem como escapar da eficácia da morte expiatória de Jesus Cristo. Mais um texto. Ouvistes o que foi dito, olho no lugar de olho, e dente no lugar de dente. Essa é a ideia. Mas tá, o que pegou no ditado, olho por olho, dente por dente, e as pessoas não sabem o que isso significa geralmente. Mas é a ideia de substituição, porque a preposição lá é anti, significa substituição. Tem mais um embaixo aí. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de? Perceba como muda. Em lugar de é muito mais forte. Então todas as vezes anti teria que ter esta conotação, e fortaleceria extremamente o pensamento cristão reformado de que a morte de Jesus Cristo é uma morte vicária, substitutiva. Mas traduzir como por enfraquece a noção de substituição. Agora eu vou trabalhar com outro texto. O uso da preposição grega hiper, que aí está transliterada. A maioria dos textos, entretanto, que trabalham com
a ideia de expiação levam esta palavra hiper mais frequentemente, porque ela combina as três ideias. Ela combina em favor de, em benefício de e no lugar de. Vamos ver dois textos, alguns textos aqui. Esse aqui, ó. Leiam comigo. E tomando um pão, é a mesma preposição, ora traduzida como por, ora traduzida como em favor de. É errado traduzir anti como em favor de, mas não é errado traduzir hiper como por e como em favor de. E traduzir, ora, por ali em cima e embaixo, em favor de. Mas você não pode deixar de lado a noção de substituição. Veja, e tomando um pão, tendo dado graças, partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido no lugar de vós. É vocês que deviam ser picados, é vocês que deviam ser feridos pela ira divina, eram vocês que deviam ser sangrar, mas ele ofereceu-se no lugar de vós. Cabe perfeitamente a ideia. E a mesma coisa, e este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado no lugar de vós, não simplesmente em favor de vós, nem simplesmente em benefício de vós. Veja esse outro texto aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, novamente em favor de. Os caras não traduzem no lugar de, porque é muito mais forte. Quando você traduz só em favor de, o que é certo, e em benefício de também é certo nesse caso, mas não traduzem nunca, quase nunca em lugar de, porque isso fortalece a posição de que a expiação de Cristo é eficaz. Nesse texto, portanto, em favor de faz justiça, mas você não pode simplesmente esquecer o significado de em lugar de. Mais um texto aqui, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, no lugar de todos nós o entregou. Mas eles não traduzem assim. Isso é uma questão de... É errado traduzir por, não é errado, mas é a maneira mais suave de tentar traduzir o texto sem assumir qualquer compromisso reformado que afirma a eficácia da morte de Cristo, e se ele morreu por todos, todos são salvos. Mas a ideia é em favor de, a ideia é em lugar de, às vezes dá para você escapar, dizer assim: não, ele deu, você não quer, fica sem. A morte de Jesus também foi no lugar de amigos, não foi somente benefício, não somente em favor de, mas no lugar de. Esse texto eu já citei, 8:32, eu vou agora em Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, leia comigo, porque Cristo...
dificilmente alguém morreria no lugar de um justo, pois poderá ser que pelo bom, ou no lugar do bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus nos ama, e para mostrar esse amor, Cristo teve que morrer no lugar de nós, quando ainda éramos pecadores. Uma boa exegese desse texto nos levaria a entender a preposição riper, em todas as vezes que ela aparece, 4 vezes aí, como no lugar de, embora a ideia de benefício de, ou em benefício de, ou em favor de esteja presente. Eu não estou dizendo que a tradução é de todo errada, eu estou dizendo que as traduções às vezes deixam de dar o significado mais forte que o texto dá, que é a ideia de expiação, e não existe expiação que não seja substitutiva. Quando Deus ensinou as coisas didaticamente desde o tempo dos cordeiros, lembra? Os cordeiros eram oferecidos no lugar dos ofertores. Quando Deus apresentou lá, disse para Abraão: mata o teu próprio filho. Ele vai lá, a hora que ele vai matar, Deus bota um no lugar de, não é em benefício de, não é simplesmente em favor de, é substituição. A ideia de, aqui em 2 Coríntios, veja que interessante isso aqui. Presta atenção na leitura que você e eu vamos fazer, vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu irmão, a ideia de favor, ou em favor de, ou em benefício de, está descartada nesse texto, ou estão descartadas. Por quê? Olha lá, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu, logo todos morreram. Como é que eu posso morrer? Como é que todos por aqueles por quem ele morreu terem morrido? Como é que todos morreram? Porque a ideia é de substituição, a ideia é de vicariato, e você não pode fugir disso. Está descartada a ideia de em favor de, em benefício de, nesses textos, porque se um morreu no lugar de todos, a conclusão lógica: todos morreram. Se um pagou o pato por todos, todos têm a sua conta paga, todos têm a sua dívida paga. Essa é a ideia de substituição que vários textos apresentam e que, vez por outra, nós negligenciamos. Veja um outro texto aqui, interessante. Vamos prestar atenção na tradução, vamos lá. De sorte que um embaixador faz? Ele representa o seu país, ele está a mando do seu governo, e ele age em nome do seu governo. Então, Paulo, escrevendo aos Corintianos, disse assim: vocês não gostaram? De sorte que somos embaixadores no lugar de Cristo, ou em nome de Cristo. A tradução é melhor: em nome de Cristo, como se Deus fizesse isso
por nós, né? Como se Deus exortasse por nós. Quer dizer, nós estamos trabalhando no lugar de Deus, sendo embaixadores dele. Por isso que falamos em nome de Cristo, isto é, no lugar de Cristo, Hiper Cristo, em nome de Cristo. Aí fala, pois, em nome de Cristo, pois, isto é, no lugar de Cristo, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não há lugar para em favor de, não há lugar para em benefício de. Aí vem claramente a ideia de substituição. Portanto, essa expressão em nome de Cristo deve ser entendida no lugar de Cristo. Em nenhum caso nesses versos últimos o sentido de fazer alguma coisa em favor de ou de vantagem está colocada. Agora, curiosamente, neste outro verso aqui, eles traduziram certinho. Eu não sei, devia ter algum reformado que traduziu essa parte, porque, olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Perceba que a palavra é a mesma. A preposição é hiper, em nosso lugar. Perceba como a mesma palavra é traduzida de várias maneiras. Uma atenua a ideia de expiação, aliás, não nega, mas torna um pouco mais light, e mais algumas falam com uma clareza maior. Tornou-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você e eu devíamos ser malditos de Deus, mas porque Ele nos substituiu, você é bendito dele. Em nosso lugar é uma ótima tradução que expressa a maravilhosa graça de Deus. Expiação vicária é um ponto, subponto, e sempre indica substituição. Sempre indica substituição. Uma pessoa vicária é aquela que toma o lugar de outra, fazendo o serviço no lugar de outro. O homem é o transgressor, mas Deus aceita, isso que é a beleza. Deus aceita que outro substitua. Na lei é uma impossibilidade, na lei judaica, na lei cristã, só podia haver substituto, hoje na nossa lei, só pode haver substituto na justiça em casos de, porque ninguém quer ficar sem. Não pode um inocente morrer no lugar de pecadores. Mas Deus aceitou. A nossa morte é considerada também pagamento, é alguma coisa comercial. Tem que haver pagamento. Só que Deus não aceita pagamento de devedor, porque você não dá conta de pagar. E vou mostrar daqui a pouco. Então Ele aceita que outro seja, o meu orador antecessor disse que aquele texto que Ele é nosso fiador. Fiador é aquele que assume as responsabilidades legais de outro. Então Cristo assume o pagamento, responsabiliza-se pelo pagamento, substituindo-nos nessa tarefa impossível. E é nessa hora que a misericórdia divina é claramente vista na expiação vicária. Não existe na expiação pessoal, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, não existe na expiação pessoal a ideia de vicariato, porque é pessoal, é você fez, você paga. E na vicária, Deus aceita que outro tome o lugar. Daí a ideia de vicariato. Não há nenhuma incompatibilidade entre misericórdia e justiça. Os adversários da expiação vicária, que são os arminianos, eles objetam dizendo assim: se Deus insiste na satisfação da justiça
por permitir que o seu filho sofra no lugar de pecadores, onde está a sua misericórdia? A misericórdia está no fato de Deus providenciar alguém que paga a conta. Essa é a misericórdia. Quando você fala, você pega aquele texto de Lucas, que trata da oração eu não sei se é 1,73, se eu não me engano, que fala que por causa das suas muitas misericórdias, Deus enviou o seu Filho. Então a vinda do seu Filho é a expressão da misericórdia de Deus. Deus aceita que só o seu Filho pague. Isso é justiça, alguém tem que pagar. Deus não é brasileiro, se bem que está começando a mudar com a República lá de Curitiba, né? Quem faz paga. Mas até pouco tempo todo mundo pintava e bordava, ninguém pagava nada. Tudo virava pizza. Mas com Deus não tem pizza. Deus não gosta desse troço. Deus ama a justiça, porque Ele é santo, porque Ele é absolutamente puro e justo. Ele tem de necessidade de punir pecadores. É necessário. Se Deus não pune pecadores, Ele nega-se a si mesmo. Mas quando Deus decreta assim, vai ser punido, ao mesmo tempo eu arranjo quem pague. Eu arranjo um substituto. Isso é amor dele, isso é compaixão dele conosco, livrando-nos da punição e punindo o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Agora esse verso aqui é meu, para que Ele pudesse nos poupar. Deixa-me fazer algumas a expiação sempre implica em pagamento. Deixa eu pular isso aqui. Deixa eu fazer diferenças entre a expiação vicária e a expiação pessoal. 4 diferenças. A primeira, a expiação pessoal é apresentada pela parte ofensora, os homens, enquanto que a expiação vicária é apresentada pela parte ofendida. Quem é? Deus. Em outras palavras, a expiação pessoal é apresentada pelo pecador, enquanto que a vicária é apresentada por Deus. E na expiação pessoal, o pagamento é apresentado pelo ofensor. Vocês já pensaram, se vocês tivessem que pagar a conta dos pecados de vocês, você ficaria igual os antigos vão entender a minha linguagem aqui, porque eu sou antigo. Lembra quando você comprava uma casa pelo BNH, você pagava, e quando você ia ver a conta, a sua devia mais do que no começo. Depois de pagar, por quê? Porque nós não somos capazes de satisfazer as exigências divinas. Então, se você fosse designado por Deus para pagar as suas próprias contas, você nunca satisfaria as exigências divinas e continuaria sendo um devedor para sempre e sempre. Por isso que as punições eternas não são coisa demasiada de Deus, porque é punição feita por quem é devedor, e é devedor, e é devedor. A punição eterna, portanto, não é uma punição excessiva, porque aqueles que estão pagando os seus próprios pecados, naquilo que eu chamei, na verdade é William G.T. Shedd que usa essa expressão, expiação pessoal, é uma expiação que não termina de pagar nunca. Na expiação vicária, Deus é o ofendido, é contra Ele que o pecado é cometido, e é Ele quem proporciona a expiação para que a penalidade seja retirada de sobre o pecador e transferida para o vigário, para o substituto. Segunda coisa, a expiação pessoal é efetuada pela criatura caída. A expiação vicária
é feita pelo Criador Santo. A expiação feita pela criatura caída nunca pode causar nenhum resultado positivo. Não existe remissão de penalidade quando o próprio pecador paga os seus pecados, porque é débito pago por quem continua sempre ser um transgressor da lei. Você não pensa que os quintos dos infernos vai tornar as pessoas boazinhas, obedientes a Deus? Castigo, punição não reforma ninguém, não transforma ninguém, não regenera ninguém, e os homens continuarão a ser ofensores de Deus, continuarão a lutar contra Deus, continuarão rebeldes contra Deus. Por isso que o pagamento deles não termina nunca, não termina nunca. Então ninguém caído pode ser remido ou liberto da sua penalidade. A expiação vicária, diferentemente da expiação pessoal, nunca pode ser apresentada pela criatura. Olha que verso curioso este. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. Isto é, nenhum irmão pode morrer no lugar de outro, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Aí vem um parênteses: pois a redenção da alma deles é caríssima, e quem quiser fazer isso vai ficar frustrado para sempre, porque é impossível que pecador pague em lugar de pecador. Por isso que o nosso Redentor teve que ser santo. Bom, sobre isso falo daqui a pouco. Tem um outro texto aqui do profeta Miqueias, algumas perguntas que ele faz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Eu virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não tem jeito. Homem não pode pagar por homem. Mas Jesus Cristo é homem e pagou por homens, mas Ele é homem e pagou por homens, uma porção deles, porque Ele era Deus, homem. Ele não podia deixar de ser Deus e não podia deixar de ser homem. Tem um livrinho ali, trata desse assunto, vocês comprem se quiserem. As duas naturezas do Redentor. É importante que o Redentor tenha as duas naturezas, a divina e a humana. Então, irmãos, esse texto faz perguntas que nós não temos respostas, e a expiação vicária é a única que tem resposta, porque é feita por quem é absolutamente santo. Terceiro ponto: a expiação pessoal é incompatível com misericórdia. A expiação vicária é a única maneira de Deus, ao mesmo tempo, ser justo e misericordioso. Então, a expiação pessoal é incompatível com a misericórdia. Simples. Eu sou Deus, vocês são os pecadores, e eu resolvo matar esse cara que está na frente aqui. Se eu resolvo exercer justiça contra ele, ela fica viúva. Se eu resolvo ser justo com ele, eu não posso ser misericordioso, porque misericordioso é não impor penalidade sobre ele. Então, na expiação pessoal, incompatíveis são as duas coisas: justiça e misericórdia. Essas duas coisas não podem ser aplicadas na mesma pessoa. Se Deus é justo comigo pessoalmente, Ele não pode ser misericordioso comigo. Mas na expiação vicária, Deus pode ao mesmo tempo ser justo comigo, fazendo com que alguém pague os meus pecados, leve as minhas culpas, assuma as minhas contas, e então
Ele pode ser misericordioso comigo, porque Ele foi justo com o que tomou meu lugar, foi justo com o representante meu, foi justo com aquele que assumiu como vigário o meu lugar. Deus, eu repito o que eu já disse antes, Deus tinha que ser justo, porque a santidade majestosa de Deus exige que Ele seja justo. Deus não pode perdoar pecadores sem que alguém pague a conta. Isso aqui é sério. Deus não pode perdoar pecadores. Mas então até eu posso, então. Você me deve tanto, e eu vou cobrar de você esse tanto. Só que você não dá conta de pagar. E se você não dá conta de pagar, e eu quero perdoar, o que é que eu tenho que fazer? Perdoar significa assumir o prejuízo. E Deus assumiu o seu prejuízo. Ele pagou a conta. Quando você quiser perdoar alguém, olhe dessa perspectiva. Alguém ofendeu você, alguém machucou você fortemente, e você pensa assim: se esse cara não vier aqui ajoelhado pedir perdão para mim, eu não vou perdoá-lo. Não é assim que você faz? Geralmente? Pois acontece muitas vezes. Aconteceu isso comigo. Tem uns caras que me ofenderam muito violentamente há uns anos atrás, nunca vieram pedir perdão, e eu lutava contra esses caras. Eu até queria que o avião deles caísse. É um meio de mostrar a minha justiça. E eu pensei seriamente nisso: por que Deus não leva esse cara? Mas Deus tem me ensinado, isso é um processo longo, que se você quer perdoar alguém, você tem que assumir o prejuízo e olhá-lo como se ele nunca tivesse feito nada para você. E Deus faz isso com você. Deus olha você como se você nunca tivesse feito. Sabe por quê? Porque alguém pagou a conta. Deus é santo, justo, Ele não pode ficar sem que a justiça seja feita. A beleza é que Ele arranja alguém que estabeleça a justiça, alguém que pague a nossa conta. Por isso que Deus perdoa, e a Bíblia fala para você perdoar como Deus em Cristo vos perdoa. Deus não pode perdoar sem que os pecados sejam pagos. E Deus assumiu a conta. Por que assumiu a conta? Ele arranjou um outro. Esse outro não era nada mais do que o próprio Deus fazendo-se carne. Ele veio do seio do Pai, é alguém da mesma natureza. Se Deus arranjasse um outro ser, ele seria injusto. Mas Ele arranjou alguém dentro dele, da própria essência dele, da própria natureza dele, para poder pagar. Então Ele não foi injusto com Jesus Cristo. Ele foi amoroso conosco na providência de um Redentor em nosso lugar. Deus não anistia ninguém. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Deus perdoa. Anistiar significa ignorar a penalidade. Vocês se lembram em 85, quando ainda era presidente da República, o Gonçalo de Cavallo Figueiredo, lembra? O presidente Figueiredo, numa época do seu governo, ele anistiou todas aquelas pessoas que cometeram crimes contra o governo. Ele decretou anistia. Anistia significa: abra a porta da cadeia, todo mundo sai, ninguém mais deve nada. Vamos, eu ignoro penalidade. Deus é santo, Ele não é João Figueiredo. Ele não ignora penalidade. Deus faz com que a penalidade seja paga. E então Ele perdoa. Porque Ele é o arranjador, o orquestrador desse plano fantástico de poder ao mesmo tempo ser justo e misericordioso. Quarta coisa, a expiação pessoal
é incompatível com a vida eterna do pecador. E a expiação vicária obtém a vida eterna para o pecador. O que eu vou falar aqui em 3 ou 4 frases devia ser feito num curso, e Raymond Eber Jr. fez sua tese de doutorado em algum sentido mexendo com este assunto, sobre estas palavras que eu acabei de lhes dizer. A expiação vicária, ou melhor, a expiação pessoal é incompatível com a vida eterna do pecador, porque vida eterna só é conseguida através da obediência ativa. Depois vocês perguntam para o professor o que é isso. Ou seja, a vida eterna é conseguida quando você preenche todos os requisitos, obedecendo todos os preceitos da lei, sem tropeçar num deles sequer, porque se você obedece 999 e só esquece de um, você está lascado, porque exige a obediência plena à lei. Então você consegue a vida eterna. Isso é bonito. Se um dia você quiser estudar esse assunto, eu trabalho com esse assunto na doutrina da vida eterna e da salvação. É uma coisa muito bela isto. Mas a expiação pessoal é incompatível com isto, porque o pecador não dá conta de obedecer a Deus, de cumprir sequer um só dos seus preceitos. Na expiação vicária, diferentemente, ela é compatível com a vida eterna, porque o substituto deles, o vigário deles, não somente sofreu as consequências do pecado, sendo judiado, sendo maltratado e morto por nossos pecados, mas esse substituto, para poder morrer, para poder fazer o que ele fez, ele teve que ser obediente em todas as coisas. Ele não pisou nunca na bola, ele nunca transgrediu o mandamento de Deus. É por isso que Deus o aceitou para ser o substituto seu. Deus aceitou alguém absolutamente santo. Então ele pode não somente pagar a pena dos seus pecados, salvando você da ira de Deus, mas com sua obediência ativa, ele então faz com que você tenha a vida de Deus. Em você acontece o seguinte: quando você tem esse substituto, tanto na obediência passiva como na obediência ativa, você é salvo, mas a sua salvação começa a existir, começa a funcionar quando Deus vivifica você, quando Deus dá vida a você. E Deus dá vida a você por causa da obediência ativa de Cristo, ou seja, obedecendo todos os preceitos. E Deus livra você da ira vindoura por causa da obediência passiva, isto é, o fato de Cristo ter sofrido por nós, tendo sido morto por nós, quando todos éramos pecadores. Há muitas coisas que lhes dizer nesta matéria. Falta-me tempo e eu quero terminar mostrando a importância tremenda destas coisas a vocês. Eu vou terminar no começo. É o problema aqui com o que está atrás desse negocinho. Lembra que justiça significa 3 coisas? Põe no segundo slide, por favor. Ok. Volta mais um. É o número 2, acho. Isto. Lembra que eu enfatizei os 2? Justiça significa retribuição e significa pagamento.
Porque a justiça de Cristo Jesus significa punição. Ao mesmo tempo ela significa, olhando o posto de modo contrário, ela significa pagamento. Deus é justo, exige punição, mas Deus é justo, Ele pune outro. A mesma justiça, pune outro. E agora, justiça significa retidão, porque Deus puniu o Redentor de vocês, que voluntariamente aceitou morrer e tomar o nosso lugar. Ele garantiu-nos a retidão. Este é um processo que começa quando Deus traz vida a você e que termina quando a redenção termina em você, se completa em você. Deus vai fazer você parecido com Jesus Cristo, tendo a retidão de Cristo Jesus. Deus vai fazer com que a imagem de Cristo seja feita e construída até que a sua redenção termine. E quando ela terminar, você vai ser semelhante a Cristo Jesus, não com respeito à sua divindade. Jamais você vai ter natureza divina, você vai ter uma natureza humana perfeita, refletindo perfeitamente o caráter do seu Redentor. E como Deus vai fazer isto de uma forma maravilhosa. Deus vai limpando a sua alma paulatinamente, pouco a pouco. A salvação é um processo, a santificação é a salvação em processo. Mas Deus vai redimir aquela parte do seu corpo que você não gosta muito, que você faz uma cirurgiazinha, você faz uns arranjozinhos, etc. Deus vai redimir você todo inteiro, e você vai ser puro, e vai refletir não somente o caráter de Cristo, mas você vai ter o corpo de Cristo Jesus, e você vai ter, portanto, a glória de Cristo Jesus, refletindo o seu corpo e a sua alma, refletindo perfeitamente a sua humanidade. É isto que a expiação garante. O expiador, ele obedece passivamente, ou seja, ele sofre as consequências todas do seu pecado, mas ao mesmo tempo ele pode sofrer as consequências todas do seu pecado, porque ele foi autorizado e foi aceito como substituto, porque ele não tinha mácula nenhuma, mancha nenhuma. Deus não aceitaria nunca que você morresse no lugar do seu filho, ou da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua sogra. Deus me livre. Brincadeira, a minha sogra foi muito boa. Deus aceita que somente o seu Filho Jesus é que tinha autoridade para isto. Somente Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Digam comigo, amém.